Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed. Estamos no terceiro dia dos nossos exercícios espirituais para um dos atos mais importantes da nossa vida, que será a nossa consagração total a Jesus por meio de Maria. E nesse terceiro dia nós vamos meditar a diferença da sabedoria mundana, a falsa sabedoria e a sabedoria verdadeira que vem de Deus. Nós precisamos distinguir, porque a sabedoria mundana é muito sutilmente parecida, ela tenta se assemelhar com a sabedoria que vem de Deus e vem nos enganar. E nós estamos aqui para nos libertar da falsa sabedoria e nos unir a Jesus Cristo, a sabedoria eterna do Pai. Vamos antes pedir o Espírito Santo que venha nos iluminar, pedir aos anjos de Deus que estejam conosco nesse momento de graça e de reflexão. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Luís Maria, em alguns dos seus escritos, vai dizer que a sabedoria verdadeira, que é o próprio Jesus Cristo, se diferencia muito da falsa sabedoria mundana, que é, na verdade, ele vai dizer três características. A sabedoria mundana é terrena, é carnal e é diabólica. Você vai entender o que significam esses três pontos. Hoje nós vamos anotar 4 passagens bíblicas que vão nortear nossa formação de hoje, para que a gente entenda algo que a igreja chama de tríplice concupiscência. Que nome difícil, irmão. O que é isso? Vamos falar numa linguagem mais simples. São 3 coisas que existem dentro de nós, depois do pecado original, e que nos inclinam para o mal. A palavra concupiscência significa uma vontade, um impulso, uma fome de pecar. Dentro de nós existe uma inclinação, primeiro uma inclinação para o bem que Deus colocou, mas por causa do pecado passou a existir uma inclinação para as coisas erradas, para o egoísmo, para a malícia, para a mentira, para o pecado. E nós que queremos seguir a Jesus Cristo, queremos romper com essas tendências humanas somente, no sentido de pecado, mundanas, porque na verdade o ser humano na sua origem era puro, mas agora o ser humano se tornou inclinado para o mal, para o pecado. Como você pode depois meditar em Romanos capítulo 7. São Paulo vai dizer, eu não faço mal, o bem que eu queria fazer, mas eu acabo fazendo mal. Eu faço um propósito de fazer uma coisa boa e acabo fazendo errado de novo, porque existe dentro de mim uma luta, uma batalha terrível. Depois você pode meditar Romanos capítulo 7 e capítulo 8. Mas agora, essas 4 passagens bíblicas que vão nortear a nossa meditação de hoje, para que você entenda esses 3 pontos da sabedoria falsa, né? Que é terrena, que é carnal e que é diabólica. Vamos abrir nossa Sagrada Escritura em 1ª Carta de São João, capítulo 2, versículo 15. Nós já meditamos brevemente sobre essa passagem, agora vamos aprofundar. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, se você quiser é bom anotar. A concupiscência da carne. 2, a concupiscência dos olhos. E 3, o orgulho da riqueza. Existem outras traduções possíveis, né?
O orgulho da riqueza é uma das traduções. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência. Eu já expliquei o que é isso. Essa inclinação para o mal, para o pecado. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A palavra de Deus vem nos alimentar, nos ensinar, nos dar forças para entender que existem 3 tipos de inclinações principais dentro de nós, que são a raiz de todo o mal que existe em nós. Essa concupiscência é chamada concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, ou orgulho das riquezas. Vamos agora abrir em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Você conhece essa passagem, porque essa passagem mostra quando Eva foi enganada pela serpente. Santa Faustina, uma vez, Jesus conversando com ela, vai dizer: minha filha, tu consegues a vitória porque tu não dialogas com o tentador. Quando nós dialogamos com a tentação, queremos fazer algum acordo com a tentação, o inimigo nos engana porque ele é mais inteligente do que nós. Quando começa a tentação, nós precisamos cortar logo, fugir logo da situação de pecado, porque estar em uma situação de pecado já é pecado. É um milagre você escapar de uma situação de pecado que você mesmo se colocou e não cair no pecado. É difícil você andar na lama e não se sujar, não é? Então, Eva conversou com a serpente. Ela sabia que ela não poderia se aproximar daquele lugar, porque aquele fruto era proibido. Aquilo é uma representação do limite do pecado. Se a gente já sabe, se eu tenho problema com alcoolismo, eu não posso passar naquele bar que eu sempre cometia o vício da bebida. Eu não posso, como diz o Alcoólicos Anônimos, evitar o primeiro gole. Eu não posso dar o primeiro gole, uma outra pessoa pode. Mas eu que tenho esse problema não posso. Se eu tenho o problema do adultério, e determinada pessoa em determinado lugar era o motivo das minhas quedas, eu não posso passar naquele lugar. Eu não posso me expor à tentação, porque eu estou tentando a Deus, estou desafiando a Deus. Estou sendo orgulhoso de confiar nas minhas forças e abusando da graça de Deus. Por isso, Eva, o primeiro erro dela, ela se aproximou do lugar da tentação. E ali a serpente começou dizendo: é verdade. Começou a questionar a verdade de Deus. É verdade que Deus proibiu vocês de comer todas as árvores do jardim? Gente, a serpente é maliciosa, o inimigo, ele quer desfigurar a imagem de Deus como um pai, como um Deus que ama, e ele quer confundir a sua mente para que você duvide do amor de Deus. E, no fundo, a serpente está dizendo uma verdade de uma forma maliciosa, insinuando que Deus não era bom. Porque, na verdade, eles não podiam comer de todos os frutos do jardim. Eles podiam comer de milhares e milhares e milhares de frutos de diversos sabores, maravilhosos, saborosos, nutritivos. Tudo que eles precisavam, eles tinham. Mas um único fruto foi proibido. Dos milhares e milhares de árvores do jardim, de frutos do jardim, somente um era proibido. Então, se você pode comer 99,999% de tudo aquilo que existe ali, e um único você não pode comer, não é mentira dizer que você não pode comer de todos. Mas a serpente falou de um modo que ela quis insinuar que Deus é um Deus que proíbe, um Deus mau, um Deus que não te ama. É verdade que vocês são proibidos de comer todos os frutos do jardim? E Eva entra nessa confusão e diz: não, a gente pode comer de todos, de quase todos. Somente um, que se a gente comer, a gente vai morrer. O que está no centro do jardim. Na verdade, é simbólico essa palavra, porque estar no centro do jardim da nossa alma é Deus. Só Deus pode estar no centro da nossa alma. Nada pode substituir o centro da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, do nosso ser, é Deus. E se nós colocamos alguma outra coisa no centro, isso se chama idolatria.
algo que colocamos à frente de Deus. Então Eva vai dizer, nós podemos, somente a árvore que está no centro do jardim, nós não podemos. Aí a serpente viu, ela começando disse uma verdade, insinuando uma coisa ruim, que Deus não era bom. Mas agora que Eva se abriu a um diálogo, abriu as portas para a serpente injetou o seu veneno. Ela já colocou a dúvida. Será? É verdade? E agora ela diz uma mentira descarada. Antes não era uma mentira. Antes era uma verdade com insinuação do mal. Agora ela diz, não, Deus mentiu para vocês. Deus não quer a felicidade de vocês. Ele sabe que se vocês fizerem isso, vocês vão ser igual a Ele. Olha só, a serpente vai dizer aquilo que foi a causa da queda dela. Na verdade, aí é o demônio, na figura de serpente. E a causa da queda do demônio foi porque ele quis ser igual a Deus. Ele quer inocular o mesmo veneno no ser humano, dizendo, não, você vai ser poderosa. Você vai ser igual a Deus. Por isso, você não vai morrer, experimenta. E ela insinua que Deus é mau e insinua que Eva será muito poderosa, terá prazeres, terá honras, terá glória. E olha o que acontece quando a serpente desperta em Eva esse desejo do mal. Capítulo 3, versículo 6 do Gênesis. Depois que ela ouviu essa conversa da serpente, a mulher olhou para a árvore e viu que o fruto era bom para o apetite, olha só, concupiscência da carne. Viu também, cadê versículo 6? Viu que era formosa para a vista, era bela, concupiscência dos olhos, e que essa árvore era desejável para adquirir inteligência, conhecimento, soberba da vida, ou o orgulho das riquezas. Você percebe a ligação da passagem da primeira carta de São João com essa passagem de Gênesis? E eu vou explicar para você agora o que significa esses 3 pontos que são colocados aqui. A concupiscência da carne significa a idolatria do prazer. Quando o ser humano, por causa do pecado original, ficou inclinado para se saciar de prazer e o prazer passou a estar no centro da sua vida. Lembra que o centro deveria ser Deus? Mas o centro passou a ser o prazer, que dominou o homem de uma maneira incontrolável, que em vez da razão estar submissa a Deus e a razão dominar os sentidos, o nosso homem animal era submisso ao nosso homem intelectual, porque o intelectual era submisso ao Espírito Santo de Deus. Quando o homem rompeu com Deus e desobedeceu, os sentidos carnais, os sentidos animais passaram a dominar a razão e o homem passou a agir de uma maneira irracional, escravo dos prazeres, dos sentidos. Já percebeu um animal quando está com fome? Como ele fica raivoso, assim o ser humano ficou descontrolado pelo seu ser animal. E Deus que ordenou no princípio que o homem deveria dominar a criação e ele tinha o domínio sobre si mesmo. Ele perdeu esse domínio, esse equilíbrio e ele mesmo inverteu os papéis. Nosso instinto animal, que é chamado de carne, passou a querer dominar o nosso ser. E aí entra aquela passagem que eu falei para você de Romanos 7. Eu acabo não fazendo o bem que eu quero, mas o mal que eu não queria fazer, porque dentro de mim existe uma luta do homem animal, o homem carnal, com a verdade, daquilo que a minha razão diz que é o certo. Entrou essa contradição dentro de nós. Então, primeiro, a concupiscência da carne, é esse desejo de prazer, prazer, prazer a todo custo. Depois, ela viu que era boa a vista, a concupiscência dos olhos. Jesus vai explicar no Evangelho que se os seus olhos estão na luz, todo o seu ser estará iluminado. Mas se os seus olhos estão nas trevas, quão grandes serão essas trevas? O que significa isso? O olho significa para onde você olha, é aquilo que você deseja, é a sua meta, é onde você aponta o seu caminho, o seu rumo. Jesus vai dizer, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Quer dizer, para onde você aponta a sua vista, é lá. Seu objetivo, sua meta, o seu coração está lá. Onde está, você está visando, você está caminhando nessa direção. E concupiscência dos olhos significa você possuir
tudo aquilo que você vê. Já que você se tornou escravo do prazer, você precisa possuir coisas para estabilizar, garantir o seu bem-estar, o seu prazer. Então, concupiscência dos olhos, na prática, significa o apego aos bens materiais, principalmente ao Deus dinheiro. Segundo passo da idolatria, eu falei do prazer e agora o dinheiro. Você quer possuir, você quer ter a sua segurança nos bens materiais e não em Deus. Para garantir a sua vida de conforto e prazer, você se apega ao dinheiro e acaba sendo o centro do seu olhar. Aquilo que você olha, você quer possuir. Isso é a concupiscência dos olhos, o apego, apego, apego. São Francisco teve aquela visão, né? Na verdade, foi outro frei, acho que Frei Leão teve a visão de pessoas atravessando um rio que não era fundo, mas era largo. E as pessoas segurando muitas coisas, quase não conseguiam caminhar. E de vez em quando alguma coisa se soltava e essa pessoa ficava triste, chateada, e nem todos conseguiam chegar ao outro lado. E ao mesmo tempo, ele via pessoas pulando, saltando, nadando, sem nada a carregar. E essas pessoas chegavam tranquilamente ao outro lado do rio. São Francisco explicou para o Frei Leão: Frei Leão, isso significa a travessia dessa vida. Quando nós atravessamos apegados aos bens materiais, porque nos trazem prazeres, isso nos torna escravos. Nós atravessamos essa vida presos, tristes, e corremos o risco de não chegar à salvação eterna. Quando perdemos algo, entramos em pânico, em desespero. E uma pessoa que tem um coração livre, desapegado, atravessa essa vida confiante em Deus, que no céu está toda a sua riqueza, e o próprio Deus é a sua riqueza. Ele cuida de nós e não deixa faltar para os seus filhos aquele que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Então, a terceira concupiscência agora significa a soberba da vida. O orgulho das riquezas, quer dizer, não basta você ter prazer, não basta você ter riqueza para garantir esse prazer, mas você precisa ter aplauso de ser uma pessoa importante, uma pessoa rica, uma pessoa com dons, com capacidades, uma pessoa que está acima das outras. Então esse é o desejo de aplauso, é o desejo de cargos importantes, de títulos importantes, de ser valorizado, né? De ser aplaudido, de ser honrado. Me desculpe dizer a palavra dura, mas no fundo, como Lúcifer, de ser adorado. Esses 3 pontos são a perdição do ser humano, são o caminho para a perdição. E nós precisamos lutar contra esses 3 pontos, porque esses são os pontos que nos tornam mundanos. São os 3 valores contrários aos valores do Evangelho. Por isso eu dizia no início que a falsa sabedoria, primeiro, é terrena. Terrena significa pegada aos bens materiais. Ela é carnal, significa ela quer prazer, ela quer uma boa mesa, ela quer satisfação dos sentidos, ela quer conforto, ela quer gozar, quer aproveitar a vida, porque ela valoriza essa vida acima de tudo. E a sabedoria falsa, mundana, também é diabólica, porque é o diabo que quer honra, aplauso, reverência, ser reconhecido, enquanto que um servo de Deus, ele é pequenino e humilde, mas ele recebe a glória de Deus. Ele deseja também a glória, mas a verdadeira glória. Olha, os santos foram glorificados por Deus lá no céu e aqui na terra são imitados, são admirados e são amados. A verdadeira glória que Deus deseja nos dar é a glória de Deus, é a glória do céu, a glória eterna, que não é efêmera, não é passageira. Então, meus irmãos, essas passagens bíblicas vão nos ajudar. E qual é o remédio, irmão? Qual é o remédio para eu conseguir vencer essas 3 inclinações que nós temos? Pois bem, agora nós vamos para a próxima passagem bíblica, Lucas, capítulo 4. Vamos abrir aqui, Lucas, capítulo 4. Nós vamos aprender com o próprio Senhor qual é o remédio. Em Lucas 4, você vai ver a tentação de Jesus no deserto. Aquilo que Adão e Eva caíram, chamada a tríplice concupiscência, eu vou falar de um modo mais fácil para que você possa decorar. Esses 3 pontos podem ser chamados os 3 P's. O que é 3 P's, irmão? A letra P, 3 vezes.
o prazer, o possuir e o poder. Eu quero prazer, eu quero ter, o possuir dinheiro e bens materiais e o poder, quer dizer, ser honrado, ser importante, ser valorizado. Esses 3 P's são a perdição para a humanidade. E o único que poderia dominar essa inclinação do ser humano é o próprio Deus, que se fez um de nós para vencer essa inclinação que o demônio usava para nos tornar escravos do pecado. E Jesus, quando passa pela tentação no deserto, ele vai enfrentar essas 3 inclinações de uma maneira magnífica. Jesus está saciado com o amor do Pai, acaba de ser batizado no Rio Jordão e ele diz, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Ele se alimentou com essa palavra, quer dizer, o Pai disse, tu és o meu filho amado. E esse amor do Pai sustentou Jesus por 40 dias no deserto. Ele aguentou o sofrimento de ficar sem comer e sem beber. Claro, uma graça especial. Alguns santos também vivenciaram isso, mas Jesus sofreu. Jesus passou uma fome, uma dor. E no final desses 40 dias, Satanás se manifesta e diz a Jesus, se tu és poderoso, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, não é? Porque Jesus não veio a essa terra para usar os poderes dele para a sua própria satisfação. Quando Nossa Senhora pede, meu filho, eles não têm vinho. Jesus transforma a água em vinho para os outros, não para a sua própria satisfação. Os seus poderes, como Deus feito homem, só foram usados para os milagres para os outros, não para si mesmo. Então Jesus aí nessa tentação do prazer, no extremo da necessidade humana, diz, não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem da boca do Pai. E através da palavra, do que está escrito na palavra, Jesus vence a primeira tentação do inimigo, o primeiro P do prazer. Quando chega o segundo P, o inimigo diz, como é que está escrito aqui? O diabo, levando para o alto, mostrou num instante todos os reinos da terra. Eu te darei todo este poder e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Lembra do nosso outro vídeo? São Paulo fala do príncipe desse mundo, Jesus também fala, e São Paulo fala, o Deus desse mundo enganou a eles. Então, o diabo está dizendo, tudo isso me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda essa riqueza, toda essa grandeza será tua, Replicou-lhe Jesus, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Quer dizer, aqui a tentação do possuir, de ser dono de tudo, da riqueza. E muitas pessoas se ajoelham diante do inimigo, de um modo ou de outro, negam os mandamentos de Deus para poder adquirir bens materiais, para não perder algum bem material. E Jesus vence, expulsa o demônio. E, por fim, conduziu depois a Jerusalém e colocou-o sob o pináculo, a parte mais alta do templo, e disse, se tu és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito para te guardarem. Salmo 90. E ainda, eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu, foi dito também, não tentarás o Senhor teu Deus. E o diabo foi embora. Essa terceira tentação é da honra. Jesus estava no lugar sagrado. Se ele pulasse, todos os fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes iriam dizer, este é o Messias. Lembra que eles diziam, faça um sinal, faça um milagre para que nós acreditemos? Jesus diz, não, eu já fiz os sinais, mas vocês querem um milagre estrondoso, eu não vou fazer isso. Jesus deu os sinais na humildade. E não queria honra e glória, aplauso, por causa simplesmente de um milagre público, de vir flutuando do céu. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vim aqui para aplauso e para honra. Eu vim aqui para dar a vida pela salvação dos meus. Jesus rejeitou o aplauso, para que eu e você não sejamos escravos dos aplausos falsos desse mundo, mas que aceitemos o caminho da humilhação que Jesus passou, porque na hora oportuna Ele nos exalta. Aqueles que são humilhados serão exaltados por Deus.
não é? Então, meus irmãos, por fim, eu quero dar a você a última passagem bíblica, Mateus capítulo 6, na qual nós vimos como Jesus venceu e agora Jesus nos dá o caminho, como nós vamos imitá-lo e vencer essa batalha contra esses 3 inimigos que estão dentro de nós e que as seduções do mundo usam dele para nos levar à perdição. Mateus capítulo 6 vai estar escrito assim, deixa eu ver. Jesus vai ensinar a dar esmola em segredo, fazer oração em segredo e, por fim, fazer jejum em segredo. Não dá tempo de eu ler tudo aqui para você, você pode meditar depois. Mateus capítulo 6. Jesus vai começar dizendo que quando você der esmola, não faça aparecer para todo mundo, mas que a sua mão esquerda não sabe o que faz a direita. Nem você mesmo se considere uma pessoa muito santa, porque fez uma obra de caridade. Não queira receber o aplauso dos outros e nem você mesmo queira se aplaudir, se valorizar muito. Eu sou uma pessoa muito boa porque eu ajudei um pobre. Eu fiz a minha obrigação. Jesus Cristo está no pobre. Eu fiz a minha obrigação de honrar a Cristo, de dividir o que eu tenho. Jesus fala, quando você rezar, não reze para aparecer aos olhos dos outros. Reze com humildade. Jesus ensina o Pai Nosso. E quando jejuar, não fica com uma aparência de triste para que todos percebam que você é uma pessoa que faz penitência, que faz sacrifício. Não, coloca um perfume, disfarça, que ninguém saiba. Se alguém da sua família precisar saber, não tem problema, mas procura não mostrar para ninguém o mínimo possível que você está jejuando, para que não te tenham, olha como ele é santo, como ele faz sacrifícios, né? Não, porque senão você já recebeu a sua recompensa, o aplauso aqui na terra. E a sua recompensa deve ser de Deus, vinda de Deus. Jesus vai dizer que esses 3 costumes da oração, da esmola e do jejum vão vencer essa tentação que nós temos, dos 3 P's. Olha que coisa linda, meus irmãos. O jejum vai ajudar a tentação do prazer, a concupiscência da carne, porque você vai se exercitar no autodomínio. O seu ser animal, os seus instintos não vão dominar a sua razão, porque quem faz jejum começa a ter um autocontrole, começa a vencer esse meio pelo qual Satanás nos escraviza, que é o prazer. Quem tem o costume de fazer jejum já começa a vencer esse inimigo. Através da oração, antes da oração, vou falar da esmola. Através da esmola, você vence a tentação de possuir, ser egoísta e se confiar nos bens materiais. Através da esmola, você dá um pouco do que você tem e dá um pouco até do seu tempo, daquilo que você é. Dá um pouco de si para os outros. Você aprende a confiar em Deus. Dando para os outros, Deus não vai deixar faltar para você. É o costume maravilhoso que traz o conforto e a alegria àqueles que são necessitados e, ao mesmo tempo, liberta o seu coração de toda a preocupação exagerada, porque existe um Pai que cuida de você. E, por fim, a oração. A oração que Jesus manda rezar sem parar. Por quê? Quem reza não confia somente nas suas capacidades, nas suas forças, na sua inteligência. Quem reza reconhece a sua pobreza, a sua pequenez, a sua fraqueza, reconhece que tudo vem de Deus e reconhece que toda a força, toda a inteligência, todo o dom vem de Deus. É uma prática de humildade, que você dá honra e glória a Deus e reconhece que você é criatura. Isso significa adoração. Significa reconhecer que Ele é o tudo e eu sou o nada. Eu sou criatura e Ele é o Criador. Ele é a fonte de todo bem e eu sou um pequenino que recebe esses bens do amor de Deus. Todos os dons que eu tenho vêm dele. E através dessas 3 armas, a esmola, o jejum e a oração, que os santos dizem que são inseparáveis, nós vamos destruir e matar essa falsa sabedoria mundana que tenta nos enganar e tenta nos fazer, às vezes, fingir que somos cristãos, fingir que somos devotos de Nossa Senhora, mas, ao mesmo tempo, vivendo essa sabedoria falsa, mundana. A partir de amanhã, a gente vai ver com que sutileza o inimigo tenta nos enganar para que a gente seja um devoto de Nossa Senhora,
mas na verdade é um falso devoto que ama essa sabedoria mundana, que ama essa falsa sabedoria. Vamos aprender para poder fugir dessas falsas devoções e viver realmente como alguém que luta pela santidade, viver a verdadeira e a perfeita devoção à Virgem Maria. Meu irmão, minha irmã, espero que você esteja acolhendo bem essa palavra, entendendo aquilo que Deus quer te falar através dos escritos de São Luís, através da palavra de Deus, para que nessa preparação você consiga romper com os laços que te prendem às coisas mundanas e consiga chegar à perfeita consagração, que não foi feita para quem é perfeito, mas quem reconhece a sua pequenez e confia que a Mamãe do Céu vai te ajudar a chegar às alturas da santidade e da união com Deus. Então coloca aqui no comentário o que você mais aprendeu hoje. Qual é a sua luta maior? Qual dos 3 P's que para você é mais difícil renunciar? Os religiosos, por exemplo, fazem os 3 votos de pobreza, castidade e obediência para enfrentar essas 3 tendências de uma maneira mais radical ainda. Mas cada um de nós tem a dificuldade maior em um desses 3 pontos. É a pobreza? É a castidade? É a obediência? Quer dizer, é o desapego das coisas terrenas? É o desapego dos prazeres? Ou então é a humildade de obedecer a Deus, de se submeter a Deus? Coloca aqui nos comentários o que para você tem uma luta maior, uma dificuldade maior. Coloca o que você aprendeu nesse dia de hoje e qual é o seu propósito para lutar com mais intensidade contra essas tendências mundanas que nós precisamos lutar. Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa consagração e saibam lutar contra esses inimigos que nós temos dentro de nós, e também que você não deixe de dar o seu like para que esse vídeo chegue a muitos corações e nós sejamos instrumentos, anjos na vida dos nossos irmãos, compartilhando e levando para eles essa graça do conhecimento da perfeita consagração a Jesus por meio da Virgem Maria. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, guerreiro, guerreira. Nos encontramos no próximo vídeo amanhã com a graça do bom Deus. Quem como Deus? Ninguém!